Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E o nosso programa de hoje vai resumir um pouco do que nós já estamos falando há muito tempo atrás nos nossos programas passados, né? Principalmente no momento atual em que nós estamos vivendo essas catástrofes planetárias. Quem não está passando por um sentimento de aflição, de angústia, de tristeza, né? Principalmente com esses alagamentos, com essa chuva. E não somente aqui nessa cidade, né? Na cidade onde eu moro, mas em vários lugares planetários. E a gente precisa entender de que forma nós estamos fazendo parte de tudo isso, né? Algumas pessoas ficaram ilhadas, outras no meio de enchentes, outras pessoas continuaram no conforto do seu lar. E para esses, então, pode ficar a pergunta: você quer dizer que eu tenho algo a ver com esse sistema, com esses alagamentos, com essa enchente? E eu vou dizer que sim. Então hoje a gente vai entender um pouco melhor que não adianta só ficar culpando os órgãos governamentais. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Para isso, precisamos entender um pouco também do lado espiritual, de todas as coisas que vêm acontecendo há séculos e que não é somente nesse momento, não é só de agora que os avisos estão sendo dados, né? Então, se você acredita em reencarnação, se você acredita em vida pós-morte, você vai compreender facilmente tudo isso que eu estou dizendo. Nós começamos há muito tempo atrás, né, com o nosso planeta Terra sendo um acesso, né, de fácil acesso para vários lugares de outros planetas que poderiam aportar o nosso planeta Terra. E isso trouxe sérias consequências, sendo uma delas a própria destruição do planeta. A partir desse momento que a gente começou a perceber essa questão que estava acontecendo de dor, sofrimento, de destruição, a gente começou a se questionar por que tudo isso estava acontecendo, por que Deus permitiria tal coisa e tal situação. Na realidade, Deus esteve sempre nos amparando e nos protegendo. E uma forma delas foi blindar o nosso planeta Terra, né? Não permitindo mais que ninguém entrasse e também que ninguém saísse do nosso planeta sem a permissão ou sem a autorização do nosso Mestre Jesus. A partir daí, nós começamos a ter sentimentos, começamos a potencializar cada vez mais os nossos sentimentos, sendo um deles a lei do não pertencimento. A gente começou a se sentir isolados, presos aqui nesse planeta, não pertencendo ao lugar de onde a gente realmente veio. E por que tudo isso começou a acontecer? Pela própria destruição do nosso planeta que estava acontecendo, né? Então, uma forma de parar foi trazer-nos um alerta, foi nos trazer a consciência o que o nosso planeta Terra estava sofrendo. Mas a gente não estava atento a tudo isso. E somente agora, com consciência mais elevada, nós começamos a prestar atenção. Então vamos lá, vamos entender o lado do mundo espiritual também, o que está acontecendo, não somente de agora, mas também de séculos, só que vem cada vez mais piorando. E que forma nós estamos auxiliando para tudo isso? Na realidade, podemos dizer até sustentando tudo isso. Se a gente for parar para pensar e olhar pelo lado do mundo espiritual, está acontecendo lá uma guerra espiritual, né? Você pode estar dizendo, mas como assim, Ju? Guerra no mundo espiritual? Pois eu achava que lá só acontecia as coisas boas. Não é exatamente assim que acontece. O nosso mundo, a nossa dimensão, ela é separada por camadas também, por dimensões. E cada dimensões habita certos tipos de seres. Assim como aqui na Terra, o nosso planeta Terra é separado por países, por estados, por cidades, né? Lá funciona da mesma forma. E se aqui existe tanta maldade, se aqui existe tanta diversidade,
Por que lá seria diferente? Porque as coisas não são daqui para lá, são de lá para cá. E aí nós vamos entender melhor então o que seria essa guerra espiritual, né? Nós temos o lado da sombra e o lado da luz. Como melhor entender na Bíblia? Deus e o demônio. Então as sombras que representam o lado demoníaco, elas estão tentando nos amedrontar, elas estão tentando nos manter no medo, na insegurança, na escassez. E é aí que a gente vem alimentando todo esse sistema. E se nós pararmos para pensar, né, nós vamos ter a consciência de como as coisas têm se potencializado desde a pandemia. Pois ora, por um instante parece que a sombra tomou conta, né? A partir do momento que veio a pandemia, nós ficamos praticamente por 2 anos cerrados em nossos ambientes, cerrados em nossas casas, portas fechadas, muito ambientes fechados, né? Muitos centros terapêuticos, né? Centros holísticos, casas, né? De luz, todos esses trabalhadores que lhe ajudavam, que lhe auxiliavam no seu processo de desânimo, de falta de fé, de doença, de insegurança, tiveram que permanecer com suas portas fechadas. E foi aí que a sombra cresceu, causando pânico e terror em todo o nosso planeta Terra, né? As pessoas em casa começaram a brigar, as pessoas começaram a ter dificuldade de relacionamentos, as pessoas começaram a ficar com medo e muitas vezes começaram até mesmo a duvidar de Deus. E aí a coisa tomou uma proporção maior, pois é através desses sintomas, é desses sentimentos que o lado sombrio se alimenta. Ele precisa que nós tenhamos esses pensamentos e esses sentimentos para eles vencerem a guerra, para eles vencerem a batalha. E aí a gente deve estar se perguntando, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. De acordo com o que tu pensa e tu sente, tu entra na vibração que eles necessitam. O nosso medo, o nosso sentimento, os nossos pensamentos negativos é o que os alimenta e é o que nos afasta de Deus. Eu sempre costumo dizer para os meus consultantes, né? Eles chegam lá às vezes meio indecisos, né? Tão inseguros, e eu pergunto, tu confias em Deus? E a pessoa olha para mim, claro, Ju, eu tenho fé, eu confio em Deus. E eu digo, tá mentindo para si mesma. Por que mentir para si mesmo? Porque quem confia em Deus não fica alimentando esse medo e essa insegurança. E as pessoas nesse momento começam a se dar conta, realmente, por que eu não entrego a minha vida nas mãos de Deus? Por que eu não confio que Ele tem um plano, um propósito melhor para mim? Eu sei que não é fácil, de acordo com o momento, muitas vezes, em que estamos vivendo, em que estamos vivenciando. As situações não são fáceis, e principalmente agora, nesse momento de inundação, onde a água veio e tomou conta, não só na cidade, mas no interior também. Muitas pessoas perderam suas casas, muitas pessoas perderam seus móveis, suas roupas, seus documentos. No interior, muitas pessoas perderam as suas plantações, anos e anos de trabalho. Então, não é muito fácil nesse momento não se sentir triste, não se sentir acuado, não se sentir com medo, né? E é aí que nós precisamos dar a volta por cima. É aí que nós precisamos saudar a vida, porque foi levado todos os bens materiais, mas foi nos deixado a vida. E é ela que importa, é ela que nos dá força para recomeçar tudo de novo. Então, nesse momento, nós precisamos entender que nós contribuímos para que tudo isso aconteça. Ainda assim, pode ser difícil de entender, porque o que eu tenho a ver com a água, o que eu tenho a ver com a enchente, né? Vamos lá, olhar o lado sombrio novamente. A cada momento que se passa, que eles percebem que eles causam alguma situação no nosso planeta Terra, eles percebem que nós vivemos na sombra do medo e da insegurança. E para eles é o que eles necessitam.
Então, quando terminou a pandemia, eles precisavam criar outra situação para que a gente voltasse a sentir medo, para que a gente voltasse a se sentir inseguro, para que a gente aos poucos começasse a perder a fé, para que a gente voltasse a nos desentender com os nossos irmãos humanos, animais, enfim, a todos que habitam o nosso planeta Terra. E é nesse momento que a gente precisa elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa consciência, principalmente através de preces e oração. Esse lado sombrio também, eles também manipulam a natureza, porque a gente precisa entender um pouquinho mais que a natureza ela é regida por elementais da natureza e eles só obedecem ordens. Então, se a gente recebe ordens do lado bom, a gente vai cumprir coisas boas. Se a gente recebe ordens do lado ruim, a gente vai fazer coisas ruins. Eles não têm essa consciência, eles só sabem que eles estão recebendo ordens, eles estão sendo manipulados. Então, o lado sombra, que tem um conhecimento enorme, principalmente sobre alquimia, eles aproveitam esses elementais da natureza e eles manipulam para nos causar pânico e para nos causar terror. E confesso que eles têm atingido uma grande quantidade de pessoas, um elevado número de pessoas. Outra forma que a gente contribui também é de acordo com a nossa integridade. Até que ponto nós somos íntegros conosco mesmo? Até que ponto nós somos íntegros com as pessoas em nossa volta? Até que ponto nós temos integridade com o nosso planeta Terra? Não é de hoje que nós não cuidamos do nosso planeta. O nosso planeta está virado em desmatamento. E quem sequer planta uma árvore? Hoje, até o lado do interior, que faz muito essa função de replantio, ela também foi afetada, levando embora, desmoronando muitas árvores, muitas mudas, muitas plantas, né? Que já é uma forma também de destruição. Então, nós precisamos ter a consciência que ao invés de desmatar, nós precisamos reflorestar. Nós precisamos auxiliar a terra a se recompor. Precisamos também aprender a cuidar do nosso lixo, das nossas ruas, do nosso bairro, da nossa vila. A disciplina tem que começar em casa e não fora de casa. Quantas vezes a gente passa pela rua e a gente vê muitas sujeiras pela calçada, a gente vê muito lixo largado pelo chão. E aí vocês vão querer me dizer que isso é responsabilidade dos órgãos públicos. Não é deles somente, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade deles é recolher. Mas imagina se cada um de nós mantesse o seu quadrado limpo. Imagina se cada um de nós varresse a sua calçada, cuidasse a frente da sua casa. Com certeza nós teríamos um mundo melhor, nós teríamos um mundo mais equilibrado. Mas tem pessoas que acham que é só cuidar da sua casa, do seu ambiente, do portão para dentro. Do portão para fora é com os órgãos governamentais e com as prefeituras, né? Mas, gente, vamos botar o dedo na consciência, vamos parar para pensar aonde tudo isso vai levar. A cada vez que é deixado lixo na frente da sua casa, a cada vez que não é varrida a sua calçada, toda essa sujeira vai para o esgoto, vai para o bueiro, vai para os entupimentos. E depois, quando a gente tem as ruas alagadas, a gente quer reclamar. Como diz, a gente quer colocar a boca no trombone, né? Então, que tal nesse momento a gente começar a fazer a nossa parte? Que tal a gente começar nesse momento a enfraquecer o lado sombrio em vez de alimentar e dar força? O planeta Terra realmente ele está precisando de ajuda. Cidades e cidades, cada vez aparecem noticiários cada vez mais ruins, né? E essa é uma forma que o governo oculto tem de nos manipular também, ameaçando, colocando medo, nos amedrontando. Qualquer lugar que a gente vá, onde tu vê uma televisão ligada, só tá dando notícia de destruição.
É um alarme pelo planeta inteiro, mostrando as catástrofes, a destruição, os problemas, as dificuldades, e muito pouco é valorizado as coisas boas que habitam o nosso planeta Terra. As coisas boas que são feitas aqui nem sequer são faladas, e muito menos as pessoas têm conhecimento do que está acontecendo. E aí acabam não se unindo, acabam cada um fazendo sozinho por si. Mas se essas coisas boas fossem manifestadas, fossem divulgadas, as pessoas poderiam dar mais as mãos e partilhar de tudo isso. Vou dar um exemplo, né? Como a gente não deve julgar os outros, mas fazer pelos outros, né? Em meu espaço terapêutico, eu tenho um hábito. Eu trabalho com a separação do lixo orgânico e eu largo ali na terra. A partir dali nasce inúmeras mudas de árvores. Eu coleto cada uma delas, pego os potes que seriam para reciclagem, separo cada um deles e replanto dentro deles. A partir desse momento eu coloco na calçada, num armáriozinho, onde cada pessoa, cada indivíduo pode passar por ali, pegar uma muda, levar para o seu lar, levar para o seu ambiente e replantar. Então eu me sinto fazendo a minha parte. Entendo que muitas pessoas às vezes não têm esse dom ou estão na correria do seu dia a dia, né? E muitas vezes nem sabem que eu faço esse tipo de trabalho, porque na realidade ele não é divulgado. Então, se nesse momento as pessoas se dessem a mão e começassem a fazer atos mais humanos como esse, a gente sentiria um pouco mais de paz, a gente sentiria um pouco mais de alegria, um pouco mais de tranquilidade. A gente estaria em conexão com Deus, de verdade, acreditando, tendo fé e sabendo que Ele tem um propósito maior para nós. Então cabe a nós nesse momento olhar para o nosso dia a dia e se dar conta de que lado nós estamos, o que nós estamos fazendo para melhorar, de que forma nós estamos contribuindo com tudo isso. Então vamos deixar de ser manipulados por esse governo oculto. Há muito nós já falamos em nossos programas que as pessoas quando se encontram estão deixando de conversar, porque elas estão sendo manipuladas pelas redes sociais, elas estão sendo manipuladas pelos celulares, as famílias já não se conversam mais, saem para um jantar, saem para um lanche, cada um com o celular nas suas mãos, não tiram mais aquele tempo para sentir o momento em que estão vivendo, para curtir a família. As nossas crianças de hoje também estão sendo manipuladas. Os pais, por falta de tempo ou por querer até mesmo um tempo para si, para entreter os seus filhos, já estão largando direto o celular na mão deles. E vamos olhar o que essas crianças estão fazendo? Jogando joguinho de violência. Mais uma vez, uma massa sendo manipulada pelo lado sombrio. Que é tudo isso que eles querem da gente. Que até mesmo essas crianças já começam desde pequeno, no sentido do medo, da insegurança, medo de dormir no escuro, medo de ficar sozinho, medo da bruxa, do bruxo, daquele bichinho que apareceu no desenho. Essas crianças já estão sendo influenciadas e os adultos não estão se dando conta disso. Qual vai ser o resultado de tudo isso no amanhã? Qual vai ser o resultado quando eles estiverem adultos? Que lição eles estão levando? E vamos mais além ainda. Tem muitos pais que hoje acham que a educação dos seus filhos está na escola e não em casa. Por isso que eles não tiram um tempo para conversar, para ter um momento com os seus filhos e vão largando logo direto o celular. Porque eles acham que essa educação, essa conversa tem que acontecer na escola. E é um grande equívoco. A escola está lá para ensinar o alfabeto. A escola está lá para desenvolver essa criança para um futuro melhor. Agora, a disciplina e a educação está em casa. Desde o momento de levantar da cama, manter a sua cama organizada, saber guardar as suas coisas, saber colocar o lixo no seu devido lugar. Essa é a verdadeira disciplina, essa é a verdadeira educação,
para se ter um lar mais harmonioso e para se ter um planeta mais equilibrado. Então essa é a forma que nós inconscientemente, sem perceber no nosso dia a dia, estamos contribuindo para tudo que está acontecendo hoje no nosso planeta. Não importa em que lugar do mundo isso esteja acontecendo, a gente entra num ecossistema global e a gente passa a fazer parte dessa energia, alimentando e sustentando. Depois da pandemia, veio essas enxurradas de água, veio enchentes. Qual será a próxima que eles vão aprontar? Qual será a próxima que eles vão trazer para colocar a nossa humanidade em pânico, em medo? Fique alerta, fique atento, toma consciência disso e juntos, unidos, vamos fazer a mudança, vamos fazer a transformação de um mundo melhor. Sei que sozinhos somos pequenos, mas juntos nós somos mais fortes. Se cada um fazer a sua parte, se cada um retomar a sua conexão com Deus, voltar a olhar um pouco mais para dentro de si, parar de culpar os outros, parar de apontar para o próximo, parar de achar defeito para com os outros, assumir os nossos erros, assumir as nossas culpas, assumir as nossas consequências. Isso não é feio, isso mostra postura, isso mostra caráter, isso traz equilíbrio em todas as formas. E diz um ditado, que ele é muito real nos nossos dias de hoje. As pessoas em nossa volta, principalmente os filhos em nossa casa, eles não são muito de escutar aquilo que a gente fala, mas eles são de observar as nossas ações e, consequentemente, eles acabam repetindo as nossas ações. E aí parece, que a gente está se reportando lá para aqueles momentos das constelações, que vem desse sistema de crença e que vem dessas repetições. E que hoje, graças a Deus, trazendo esse conhecimento para a humanidade, a gente está trabalhando esse despertar e mudando esse sistema de crença. Então é o momento da gente parar e refletir o que de verdade eu estou fazendo, como que eu estou me comportando, de que forma eu estou contribuindo para com tudo isso. E é muito triste nos dias de hoje a gente ver o tanto quanto as pessoas se aproveitam, tantos golpes nas redes sociais, tantos golpes de pessoas se aproveitando de situações. Existem muitas pessoas que pedem doações e se aproveitam dessas doações. Existem muitas pessoas que fazem pedidos de Pix para alguma situação e se aproveitam dessa situação. Existem muitos moradores que se aproveitaram da enchente para colocar os seus móveis fora ou nem sequer levantaram para ganhar móveis novos, Então, o que isso tudo faz? Mostra o caráter de cada um e mostra de que forma eles estão contribuindo com esse lado sombra, com esses manipuladores da treva. E não pensam que isso é uma ilusão, porque isso é uma realidade. Quando Jesus veio para o nosso planeta Terra e ressuscitou ao terceiro dia, ele veio mostrar que isso é uma realidade, que isso é uma verdade. Jesus Cristo já dizia: todos nós somos irmãos e que cada um de nós poderíamos fazer muito melhor do que aquilo que ele fez, falando em todos os sentidos, no sentido da palavra, da pregação e da cura. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos de verdade seguindo tudo aquilo que ele fez? Ou nós estamos esperando que ele volte ao mundo para consertar tudo aquilo que a gente não escutou, não auxiliou e até hoje não moveu um dedo para fazer? Então acho que agora chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Cada um de nós fazer a sua parte. Se você está em casa hoje passando por uma situação difícil, acredite, Deus tem um propósito maior para você. Você tem vida, você tem tudo para recomeçar. Não importa se você perdeu todos os seus bens materiais, eles de nada servem para Deus. Deus quer a sua vida, Deus quer a sua alegria, Deus quer a sua saúde.
E é isso que é mais importante, é isso que você precisa cuidar. Afinal de contas, quando a gente desencarnar, a gente não leva nada disso daqui, a gente não leva os nossos bens materiais. Então a gente tem que voltar para aquele nosso momento de humildade, aquele nosso momento de aceitação, aquele nosso momento de compreensão. E se o momento hoje está difícil para você, se a posição em que você se encontra hoje está muito difícil, é o momento de mudança. É hora de mudar, é hora de fazer diferente. Saia dessa posição e muitas vezes também saia desse vitimismo. Tome força, tome coragem, acredite novamente, busque a sua fé e vamos trabalhar juntos em prol de um mundo melhor, em prol de um planeta melhor. A espiritualidade nesse momento, sem dúvida alguma, eles estão com muito trabalho para fazer. Não é fácil tomar conta de um planeta inteiro. Nós temos que cuidar apenas da nossa vida, da nossa família. Eles têm que cuidar do mundo inteiro, socorrer o mundo inteiro. E quando eu falo no mundo inteiro, eu não falo só das pessoas humanas, eu falo do tanto quanto eles têm que correr para socorrer os animais, o tanto quanto que eles têm que correr para socorrer os nossos rios, as nossas plantas, as nossas árvores, nosso planeta Terra e até mesmo nós humanos, que já é uma demanda muito grande. Quanto trabalho eles têm para conosco e o pouco que a gente faz ainda acha que é difícil, ainda acha que é ruim. Então vamos aproveitar esse momento para refletir. Muitas coisas boas têm acontecido desde então. O nosso planeta, as pessoas começaram a demonstrar um pouco mais de solidariedade, mas isso não é o suficiente, isso ainda é pouco. Não dá para ser solidário com aquele que está de braços cruzados, que não está disposto a fazer mudanças, que não está disposto a trabalhar conosco por esse mundo melhor. Então, para a gente finalizar o nosso programa, eu quero deixar bem claro na sua consciência. Se observe hoje, pense quais são seus valores, quais são as situações da sua vida, o que você tem se questionado, ou melhor, do que você tem reclamado. E será que essas reclamações têm base, têm fundamento? Ou será que é você que trancou a sua vida por falta de atitude, por falta de ação, por falta de acreditar novamente, de confiar não somente em Deus, mas em si mesmo? Então vamos dar as mãos e construir um mundo melhor. Eu estou aqui e eu conto com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado deste programa, dessas recordações que a gente já vem falando há tantos outros programas, né? E que a gente possa se encontrar então num próximo episódio. Desde já agradecendo aos nossos patrocinadores e que vocês fiquem na luz.